Etiópia, por missionários. Isto é de origem local. Cristandade, muito antes de ser a religião do Império Romano, era a religião aqui na Etiópia. A Etiópia foi o primeiro reino cristão no mundo, um etíope de 1700 anos. O texto afirma que Jesus Cristo, depois, ressuscitando dos mortos, passou 40 dias, ensinando seus discípulos a respirar, técnicas, posturas de oração, o verdadeiro, nomes de anjos, senhas para passar, através dos portões do céu, e literalmente, mapa dos 7 níveis da vida após a morte. Não são parábolas, nem metáforas. É um manual. A Igreja Ocidental queimou todas as cópias. Poderiam encontrar. Declararam-no herético. Em concílios onde bispos etíopes estavam, nem sequer foram convidados a falar. Disseram-lhes, para os crentes, o cânone estava completo e que qualquer um que dissesse o contrário era um enganador. Mas monges etíopes esconderam-o, manuscritos em mosteiros de montanha, esculpidos nas encostas dos penhascos. E eles copiaram, eles feitos à mão por 60 gerações. Agora, pela primeira vez em 17 séculos, o silêncio foi quebrado. E o que aqueles páginas contêm é um desafio direto a tudo. O cristianismo tradicional ensina sobre salvação, oração e o que acontece com sua alma no momento da morte. Biblioteca que Roma não conseguiu alcançar. Aqui está fato que reformula tudo. Pensei que você soubesse sobre Christian. História. A Etiópia era cristã antes. Roma era cristã. Isso não é interpretação. Isso é uma data, em um calendário. O rei Ezana declarou: cristianismo, a religião oficial do Estado, do Império Hashemita. Nos anos 300, na década de 10 de Ponto de Cia, Roma ainda não havia se convertido oficialmente. Até 380 de Ponto de Cia, mais de 50 anos antes. O Império Romano abraçou a fé. O reino africano já estava em construção. Igrejas, treinar o clero e coletar cada peça de escrito apostólico poderia encontrar. E colecionar é a palavra-chave. Porque o que a igreja etíope fez com esses escritos foi radicalmente diferente do que Roma acabou fazendo com os seus. Quando os conselhos romanos se reuniam para decidir quais textos pertenciam à Bíblia, que deve ser condenada, eles debateram, discutiram, votaram, excluíram. A igreja etíope adotou a posição oposta, a abordagem. Se um texto viesse Eles mantiveram a tradição apostólica. Não. Debate, sem exclusão, não discricionário. Preservação, tudo permaneceu. O resultado é impressionante. O protestante, a Bíblia contém 66 livros. A Bíblia católica, a Bíblia contém 73. O etíope, o cânone bíblico contém 81. Mas aqui está a pegadinha. Esses livros extras não são acréscimos menores. Não são notas de rodapé, ou apêndices. Eles incluem o completo, livro de Enoque, todos os 108 capítulos, descrevendo 200 anjos caídos, chamados observadores que desceram à terra, levaram esposas humanas e produziu gigantes, descendentes chamados Néfilins. Eles incluem o livro dos jubileus, que reconta Gênesis com datas exatas, as origens de demônios e um calendário solar de 364. Dias que contradizem todos os outros. Tradição cristã. Incluem textos sobre a infância de Jesus, atos de apóstolos que nunca chegaram a lugar nenhum, cânone ocidental e profecias sobre o fim do mundo contendo detalhes, encontrado em nenhum outro lugar da Terra ocidental. As igrejas rejeitaram esses textos por serem muito estranho, detalhado demais, perigoso demais para crentes comuns. Etiópia preservada. Cada um deles, em 1947. Quando pastores se depararam com o Mar Morto, pergaminhos nas cavernas de Qumran, estudiosos, celebrou a descoberta da antiguidade. Fragmentos que eles só tinham ouvido rumores sobre pedaços de Enoque, restos de Jubilias. Mas os fragmentos eram incompleto, danificado, faltando totalmente capítulos. Para ler os manuscritos completos, os pesquisadores tiveram que viajar não para outro lugar, caverna, não para outro arquivo em Roma, mas para a África, para a Etiópia,
porque os monges preservaram o que as cavernas tinham, perdidos. A geografia é a razão pela qual os textos sobreviveram. O etíope. As terras altas são fortalezas naturais, cadeias de montanhas que se estendem de norte a sul, desertos que separam a costa do interior. Nenhuma legião romana jamais marchou em Achum. Nenhum imperador bizantino jamais impôs suas preferências teológicas e bispos etíopes. Quando exércitos invasores, bibliotecas queimadas por toda a Europa e Oriente Médio. Monges etíopes carregavam manuscritos subindo trilhas nas montanhas até a caverna, igrejas esculpidas em paredões rochosos íngremes. Eles construíram recipientes de pedra para proteger. As páginas devem ser protegidas da umidade e dos insetos. Eles treinaram geração após geração, de escribas para copiar cada letra exatamente. No primeiro capítulo do livro, Deus ordena a um anjo que leia em voz alta para Moisés o conteúdo das tábuas celestiais, que documento histórico bíblico que abrange 50 anos. Jubileus, ou seja, períodos de 49 anos. Eles não estavam tratando esses textos como artefatos de museu. Eles estavam lendo-os em cultos públicos todos os domingos, ensinando deles, orando com eles. E para a Igreja Ortodoxa Etíope, estas não são curiosidades históricas. Elas estão vivas, escrituras que moldam o culto diário. A Etiópia salvou o que Roma destruiu. A prova de quão antiga é essa tradição realmente aconteceu em 2010, quando pesquisadores da Universidade de Oxford, os Evangelhos de Garima foram datados por radiocarbono, manuscritos iluminados, mantidos em mosteiro etíope. Aproximadamente 390 de Isso os coloca entre os manuscritos cristãos mais antigos da Terra. As páginas são de pele de cabra tratada com técnicas antigas. A tinta contém ouro. As iluminuras ocupam a página inteira. Retratos dos evangelistas, intrincados, bordas geométricas, cores ainda vibrantes. Após 1600 anos, um nível artístico, sofisticação que não apareceria em si. Manuscritos europeus há séculos. Esses manuscritos contêm textos, variantes que não existem em nenhum. Tradição ocidental, frases editadas de cópias posteriores, leituras que desapareceram, inteiramente a partir das versões gregas e latinas. Os monges não copiaram dos europeus. Fontes. Eles tinham sua própria transmissão. Linhagem que remonta aos apóstolos, por meio de canais completamente independentes. Quando estudiosos ocidentais compararam os etíopes, leituras dos fragmentos gregos mais antigos, a versão etíope às vezes, material mais antigo preservado. O isolado. A tradição manteve o que estava conectado. A tradição foi silenciosamente eliminada. E dentre esses textos preservados, há um que a Igreja Ocidental se esforçou ao máximo para eliminar. Os monges chamam isso de Machafa, Kedos. Em 2009, uma equipe liderada pelo Dr. Getachew Hale, um dos mais importantes do mundo, principais estudiosos de manuscritos jazz no Museu Hill e Biblioteca de Manuscritos em Minnesota, começou a catalogar uma coleção de textos etíopes que nunca foram totalmente examinadas pelo Ocidente, acadêmicos. Quando Hale abriu um manuscrito específico, um códice de pele de cabra, com tinta que ainda continha vestígios de ouro. Após séculos de manuseio, ficou em silêncio por um longo tempo. Seu colega, mais tarde, lembrou-se de que Hale simplesmente olhou fixamente na primeira página, depois fechando lentamente a capa e disse: eles mantiveram tudo. Eles guardaram tudo. O quê? Que o manuscrito continha, abalar todas as suposições do Ocidente. O mundo acadêmico tinha em mente o que os primeiros cristãos de fato praticaram. Por décadas, estudiosos como o Dr. Bruce Metzger, de Princeton, uma das universidades do século XX, texto mais influente do Novo Testamento, críticos trataram o cânone etíope como um excêntrico fora da curva, interessante, mas periférica. Uma tradição que simplesmente foram menos rigorosos na exclusão posterior. Adições. Mas à medida que mais etíopes, os manuscritos foram examinados, assim como a datação por radiocarbono confirmou a sua identidade. Antiguidade, conforme revelou a análise textual. Leituras mais antigas do que qualquer coisa preservada. Em grego ou latim,
a demissão se tornou mais difícil de manter. A tradição de que o acadêmico, a corrente principal, havia chamado a periferia de, acabando por ser, em alguns casos, a testemunha mais antiga que eles tinham. 40 dias de instruções secretas. O texto se abre com uma cena que deve parecer familiar, mas rapidamente se transforma em outra coisa, inteiramente. Jesus está entre os seus discípulos, 3 dias após sua morte. Mas, em vez da breve ressurreição, aparições registradas nos evangelhos ocidentais, ele lhes conta algo extraordinário. O ministério público era preparação. Agora, aí vem o verdadeiro ensinamento. O que se segue é 40 dias de instrução direta, que nunca entrou em qualquer Bíblia ocidental. O ensino começa com o corpo. 7 posturas de oração, cada uma com um significado específico. Função espiritual. De pé com os braços. Elevar o conector profissional a anjos de louvor. Prostração com a testa tocando a terra, abre canais. Para a instrução divina. Ajoelhando-se. Tonto. Mãos cruzadas sobre o peito. Cria o que o texto chama de selo, uma proteção. Barreira contra a interferência demoníaca. Durante a oração. Sentado com as palmas das mãos voltadas para cima, de joelhos, recebe sabedoria divina. Deitado de costas, em a entrega completa, abre a alma para transformação. Isso não são metáforas. Essas são técnicas com precisão. Aplicações. A oração da manhã requer posturas diferentes da oração da noite. As orações de cura usam diferentes métodos. Posições do que orações por orientação. O texto é específico. O texto é prático. O texto tem o formato de um manual. Alguém deveria usar cada um deles. Em seguida, vem os padrões de respiração. Contagem 3. Segure por 7. Solte por 4. O texto diz esse ritmo. Diminui os batimentos cardíacos. Silencia o ruído de a mente e abre o que ela chama de olho interior. A capacidade de perceber realidade espiritual diretamente. Os discípulos praticam isso por horas. O texto diz que o domínio requer 40 dias de esforço consistente. É por isso que o período de ensino durou exatamente 40 dias. Não um número simbólico, um cronograma de treinamento. Mas aqui está o problema. As posturas típicas são... A respiração é apenas a preparação. Eles não são o ensinamento em si. Eles são o que você faz para tornar o real, ensinar possível. Porque então vem os nomes. Não apenas Michael e Gabriel. Apenas 2 anjos. A maioria dos cristãos ocidentais. Já ouvi falar. O Mashafa Kerusan. Suriel é o anjo que guia as almas após a morte. Raguel, que executa o divino, justiça contra aqueles que prejudicam. Inocente. Sarakael, que guarda os espíritos, que peca contra outros espíritos. Remiel, que supervisiona a própria ressurreição, desperta os mortos na hora marcada. Phanuel, que preside sobre o arrependimento e oferece esperança àqueles que herdam vida eterna. Cada anjo tem uma função. Cada um pode ser chamado pelo nome. Cada um responde a invocações específicas, detalhado no texto. Alguém decidiu. Você não deveria saber disso. O texto fornece pronúncias corretas. Alerta que erros atraem erros. Entidades. Nomeia forças demoníacas que opor-se ao desenvolvimento espiritual. Confusão. Espíritos que turvam a mente durante oração. Reconhecível por ser circular. Pensamentos que não levam a lugar nenhum. Espíritos da dúvida, que sussurram que a prática é inútil. Reconhecível pela vontade repentina de desistir, pouco antes de uma descoberta importante. Distração. Espíritos que desviam a atenção de momentos cruciais, identificáveis pela urgência. Pensamentos sobre tarefas mundanas que poderiam esperar facilmente. Mashafa Kedusan ensina como identificar cada tipo por sua abordagem característica. Como resistir cada tipo com frases específicas. Jesus ensinou. Como bani-los usando nomes de anjos que detêm autoridade sobre eles. Isso não é teologia para eles. Contempla
Isso é treinamento de combate para o espírito. Se isso já está mudando o que você pensava saber sobre o cristianismo, inscreva-se agora. Porque o que o texto diz sobre a morte é ainda mais perturbador. O mapa. Eles não queriam que você visse a parte mais perigosa do Mashafakedusan. Não se trata de oração. Trata-se do que acontece com a alma humana no momento em que o corpo para de respirar. O texto descreve o paraíso em detalhes de navegação. 7 níveis, cada um com guardiões que desafiam as almas em ascensão. Cada guardião exige conhecimento específico antes de conceder a passagem. O primeiro céu contém nuvens e anjos que registram cada ação humana. O segundo abriga anjos caídos, aguardando julgamento em correntes de escuridão. O terceiro céu é o paraíso, onde os justos repousam. O quarto contém o sol, a lua e as estrelas, juntamente com os anjos que guiam suas órbitas. O quinto abriga os vigilantes, que se rebelaram contra o céu, e agora choram pela eternidade. O sexto contém arcanjos que ministram diretamente diante do trono de Deus. O sétimo é a própria sala do trono. A alma que morre conhecendo os nomes, a geografia e as senhas ascende diretamente à presença divina. A alma que morre sem esse conhecimento vagueia perdida entre os níveis, confusa, vulnerável, até que algo a reclame. Leia isso devagar. Deixe a informação penetrar. A alma preparada está protegida. A alma despreparada não está. Isso não é uma metáfora. É um sistema de navegação para a vida após a morte. Mas aqui está o ponto crucial. Pense no que esse ensinamento realmente significa para cada instituição que já reivindicou autoridade sobre a sua salvação. Se os fiéis puderem orar diretamente, usando as técnicas ensinadas por Jesus, não precisarão de sacerdotes para interceder em seu favor. Se os fiéis conhecerem os nomes dos anjos e suas funções, não precisarão de uma hierarquia religiosa para acessar o poder divino. Se os fiéis possuírem mapas da vida após a morte, não precisarão do clero para garantir seu destino por meio de sacramentos e rituais. O Mashafakedusan transforma o cristianismo de uma instituição a qual você pertence em uma prática que você realiza. Roma não conseguiu construir um império sobre esse fundamento. Constantinopla não conseguiu manter o controle sobre milhões de fiéis que possuíam acesso direto ao céu. Então, queimaram as cópias. Declararam o texto herético. Disseram aos fiéis que o cânone estava selado. E por 17 séculos funcionou. Os cristãos ocidentais não faziam ideia de que esses ensinamentos existiam. Os monges sabiam. Continuaram copiando a luz de velas em celas nas montanhas, enquanto o resto do mundo cristão se esquecia da existência dessas páginas. Continuaram rezando nas posturas. Continuaram invocando os anjos pelos nomes. Mantiveram as técnicas vivas em uma corrente ininterrupta que se estende do século IV até esta manhã. O silêncio é quebrado no mosteiro de Debre Demo, situado no topo de uma montanha plana no norte da Etiópia, acessível apenas por uma corda de 15 metros que sobe um penhasco íngreme. Um monge chamado Abba Gebre Medin passou 43 anos como guardião de manuscritos. Copiou textos à mão na mesma cela de pedra, onde monges os copiaram por mais de um milênio. Observou estudiosos europeus chegarem, fotografarem algumas páginas e partirem para publicar teorias sobre textos que nunca haviam lido por completo. Ele havia visto traduções amadoras surgirem online, repletas de erros, desprovidas de contexto e sensacionalistas em fragmentos. Em 2014, segundo relatos de estudiosos que trabalham com o projeto de preservação de manuscritos etíopes, Gebre Medin tomou uma decisão que rompeu com 17 séculos de tradição zelosa. Ele defendeu a tradução adequada e autorizada para o inglês. Suas mãos, segundo um relato, tremeram levemente enquanto entregava o primeiro manuscrito a uma equipe de tradução. Não por causa da idade, mas pelo peso do que estava fazendo. 60 gerações de monges haviam protegido essas páginas. Era ele quem escolhia deixá-las ir. Não porque o momento parecesse certo, mas porque a alternativa havia se tornado pior. A distorção era mais perigosa do que a revelação. O silêncio já não protegia os textos. Permitia que outros falassem mal deles. Os monges também observavam o que estava acontecendo com o cristianismo na Europa e na América do Norte. Igrejas esvaziando, jovens abandonando a religião institucional em números recordes
e milhões se descrevendo como espirituais, mas não religiosos. Em busca de algo que a corrente principal não podia oferecer, os monges reconheceram o que o Ocidente havia perdido. Sabiam também o que ainda possuíam: os ensinamentos que transformam, as práticas que produzem experiência direta, as técnicas que conectam o indivíduo ao divino, sem a necessidade de permissão institucional. 1.700 anos de preservação foram suficientes. A verdade, decidiram, queria ser revelada. A questão que muda tudo. A questão nunca foi se o cristianismo etíope é perfeito. Nenhuma tradição o é. A questão é se o cristianismo ocidental é completo. As evidências dizem que não. Algo foi removido. Algo foi deliberadamente excluído da fé praticada hoje por 2 bilhões de pessoas. E o material excluído ainda existe, preservado por monges que se recusaram a deixá-lo desaparecer, mesmo quando o resto do mundo se esqueceu de que ele sequer existiu. O Mashafa Kedussan descreve técnicas de oração atribuídas ao próprio Jesus ressuscitado. Nomeia anjos e suas funções específicas. Mapeia a arquitetura do céu e os guardiões em cada portal. Promete acesso direto à realidade divina para qualquer pessoa disposta a praticá-la. E desafia a premissa mais fundamental do cristianismo institucional: a de que os fiéis comuns precisam de intermediários autorizados para alcançar Deus. Monges etíopes ainda praticam essas técnicas hoje em mosteiros espalhados pelas terras altas. Eles oram por horas, usando as posturas ancestrais. Jejuam de maneiras que fazem o monasticismo ocidental parecer confortável em comparação. Cantam em escalas e ritmos que desapareceram do culto europeu há mais de um milênio. Relatam visões. Eles descrevem encontros com os anjos que chamam pelo nome. E afirmam, com a tranquila certeza de quem testou algo por 16 séculos consecutivos, que os ensinamentos funcionam. Por isso as protegeram. Por isso as copiaram à mão, geração após geração, em celas iluminadas apenas por velas e fé. Por isso se recusaram a deixar essas páginas morrerem, mesmo quando ninguém fora de suas montanhas se importava com a sua sobrevivência. Sua Bíblia contém 66 livros, ou talvez 73. Os monges etíopes dizem que isso não é suficiente. Eles têm as páginas que foram tiradas de vocês. Eles têm as técnicas de oração que sua tradição nunca lhes ensinou. Eles têm os nomes dos anjos que foram apagados de suas escrituras. Eles possuem os mapas do céu que foram considerados perigosos demais para os crentes comuns. E após 17 séculos de silêncio, finalmente estão permitindo que o mundo veja o que lhes foi ocultado. A página proibida foi traduzida. O segredo foi revelado. 1.700 anos de repressão desfeitos. E o que esteve oculto por quase 2.000 anos agora está disponível para qualquer um que queira procurar. Então, aqui está a pergunta que não sai da minha cabeça, e suspeito que a sua também não. Se esses ensinamentos realmente remontam aos primeiros cristãos, se monges os preservaram em uma cadeia ininterrupta por mais de 1.600 anos, se estudiosos só agora começam a confirmar a antiguidade desse material, então o que mais estará guardado nesses arquivos etíopes que nunca foi traduzido? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Quero saber se isso muda a sua perspectiva sobre a sua própria fé. Isso faz você questionar o que foi omitido e por quê. E se você já ouviu falar de outros textos suprimidos ou ensinamentos ocultos, compartilhe-os, pois esta comunidade está desenterrando juntos coisas que permaneceram enterradas por milênios. Se isso te impressionou, clique no botão gostei e inscreva-se. Estamos desenterrando material como este toda semana, puxando fios que a igreja institucional tentou cortar há 17 séculos. O Mashafa Kedussan é apenas o começo. Existem milhares de manuscritos naquelas terras altas da Etiópia que nunca foram traduzidos para o inglês. Textos sobre a infância de Jesus, Atos dos Apóstolos, que o mundo ocidental nunca ouviu falar. Profecias com detalhes que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra. Acredite em mim, você não vai querer perder o que vem a seguir.